Quando analisamos publicações da época do fascismo, podemos analisar algumas curiosidades. Por exemplo, nesta contracapa do Dicionário de Política do Partido Nacional Fascista que eu tenho. Pode-se notar que essa edição foi lançada em 1940 do calendário gregoriano, mas logo abaixo está escrito ano 18º em numerais romanos seguido das letras E e F, que significam Era Fascista ou Era do Fátio. Essa curiosa datação extra que se encontra nas várias publicações e livros da época fascistas que colocam, além do ano do calendário gregoriano no qual estamos acostumados, também essa datação específica em numerais romanos, existe não por um gosto estético peculiar de Mussolini e os outros hierarcas fascistas, não. O significado disso é muito mais profundo e tem a ver com o sentido de revolução temporal ou revolução. Veja bem, as modernas revoluções se caracterizam principalmente por um certo aspecto crucial, qual seja o da quebra temporal, ou seja, o sentido de revolucionar o sentido do tempo em que os indivíduos se inserem. Na modernidade, há vários exemplos desse tipo de revolução, sendo alguns dos mais notórios, como, por exemplo, a da Revolução Francesa, onde foi decretado pela Convenção Nacional em 1792 um novo tipo de calendário republicano abertamente anticlerical e anticristão, no sentido de revolucionar, junto com as revoluções estruturais da sociedade, também o sentido que os indivíduos, os novos cidadãos da República, se inseriam no tempo. Um outro exemplo famoso é aquele estabelecido em 1849 pelo positivista Augusto Comte, no qual estabeleceu um novo calendário revolucionário contando 13 meses nos quais eram nomeados para homenagear personagens famosos que representam o avanço da humanidade, como Aristóteles, Arquimedes, Júlio César e Dante Alighieri, por exemplo. Um outro exemplo que não é uma vez muito lembrado nesse sentido é o próprio Karl Marx, que escreveu que com o estabelecimento da ditadura do proletariado e a instauração do comunismo, se iniciaria então uma nova era da humanidade com o fim da pré-história da humanidade, que seria antes da ditadura do proletariado. Esses exemplos que eu dei agora só foram para demonstrar que as modernas revoluções têm um sentido de revolução profundamente ligado com o tempo, ou o local dessas revoluções no tempo e o efeito que elas têm no modo que os indivíduos se inserem ou a partir de então começam a perceber inseridos no tempo. Isso é um tipo de estratégia para, ao mesmo tempo, completamente deslegitimizar tudo que veio antes, que era odiado, retrógrado e reacionário, e estabelecer um novo tipo de fundamento psicológico na cabeça dos indivíduos acerca da nova dispensação do novo real que agora vai reger a sociedade. Mas agora, o fascismo, ele se insere nessa tradição revolucionária que tem um aspecto que busca revolucionar não apenas a relação dos indivíduos com o Estado, mas a própria efeito psicológico de como os indivíduos se percebem no tempo? Bem, sim. Voltando à página do dicionário de política que eu mostrei no começo do vídeo, essa frase, ano 18º, ela está ali por um motivo. 1940 menos 18 é 1922. E o que aconteceu em outubro de 1922? Sim, foi a famosa Marcha sobre Roma que Benito Mussolini conduziu às hostes dos camisas negras para começar então o fascismo como um experimento político no poder. O fascismo, conforme ele foi avançando e se institucionalizando no poder, viu também a necessidade de instaurar um tipo de revolução que continuasse a legitimar as mudanças do regime ao mesmo tempo que colocava em descrédito a velha Itália liberal do individualismo. E nenhuma outra medida é tão eficiente para fazer isso que se não revolucionar o momento que as pessoas se percebem no tempo. E por isso que, a partir de 1922, as publicações oficiais do regime começaram a colocar, junto com as datas do calendário gregoriano, também as datas da era fascista, ou seja, todos os anos a partir de 1922, para simbolizar o começo de uma nova era revolucionária. O culto da romanidade não se expressava apenas na difusão obsessiva dos fasces, mas também se estendia à transformação do calendário e da Roma real.
A partir de 1926, próxima à data do ano depois de Cristo, foi introduzida a indicação da era fascista que começou a partir de outubro de 1922, para espalhar a ideia do caráter epocal e revolucionário do regime, destinado a durar muito além da existência de seus contemporâneos. O fascismo, portanto, ele se coloca nessa tradição revolucionária moderna daqueles movimentos que buscam revolucionar todos os aspectos do tecido social e até mesmo mental dos indivíduos a partir daquela nova reconstrução social, psicológica e até mesmo temporal. Você vê o fascismo como um movimento revolucionário de massa, ou seja, da época de massas, onde as pessoas estão mais letradas, elas estão mais envolvidas na sociedade, precisou estabelecer esses tipos de expedientes como a revolução temporal para poder controlar e dirigir as massas num caminho que o regime considerava revolucionário, ou seja, condizente com as novas diretrizes políticas daqueles que comandavam o governo, ou seja, os hierarcas, os intelectuais do fascismo e Benito Mussolini. A liturgia de massa era tão necessária quanto a organização totalitária para promover a mobilização das massas e obter seu consentimento, entendido não como participação livre e crítica, mas como adesão de fé, através da prática de ritos, com o trabalho constante de doutrinação catequética sobre a parte do partido e do Estado. A religião fascista se tornaria um componente essencial da mentalidade e do caráter dos italianos. Se transformaria em tradição e costume, despertando e alimentando a participação entusiástica das massas na vida do regime. Portanto, não é exagero dizer que o fascismo, uma vez se estabelecido no poder, se tornou aquilo que nós hoje em dia chamamos de religião política, ou seja, uma estrutura hierárquica burocratizada no sentido de dirigir e controlar a atitude mental das massas, não apenas num sentido puramente comercial, mas até mesmo num sentido moral e existencial. É como se fosse um novo tipo de estrutura capaz de dizer e ditar o sentido da vida e como essas pessoas devem se sacrificar ou viver pelo regime. É claro que o fascismo não é o único exemplo de uma religião política que se instaurou no mundo, principalmente no século XX. No começo do vídeo eu fiz uma alusão à Revolução Francesa e ao marxismo como também movimentos revolucionários epocais por um motivo específico, que é fazer a citação seguinte que eu retiro do ótimo livro do Emílio Gentili sobre a religião política fascista. Eis o que o historiador diz. Certamente Mussolini tinha alguma familiaridade, pelo menos nos anos da militância socialista, com a historiografia da Revolução Francesa. E provavelmente, falando de rituais e símbolos, tinha em mente as evocativas páginas de Michelet sobre festas e cultos revolucionários, mas também tinha em mente o uso de símbolos e ritos na Rússia bolchevique. Um diplomata soviético, referindo-se às relações até mesmo confidenciais entre Stalin e Mussolini na década de 1930, revelou que Mussolini havia pedido e recebido de Stalin o roteiro de manifestações na Praça Vermelha no 1º de maio e no aniversário da Revolução de Outubro, e que ele os havia copiado, como o próprio diplomata havia constatado ao assistir uma manifestação fascista na presença do próprio Mussolini. Percebe-se então que há uma profunda afinidade entre todos esses movimentos revolucionários na modernidade que eu costumo chamar de movimentos revolucionários epocais, ou seja, o fascismo, o marxismo que se tornou o stalinismo soviético, até mesmo o nacional-socialismo alemão de Adolf Hitler tem esses aspectos, assim como as revoluções francesa e positivista, embora a positivista tenha sido num teor mais intelectual, mas todos eles têm a ideia de avançar o tempo da humanidade, ou seja, destruindo aquele velho mundo onde é atrasado, reacionário, retrógrado, para estabelecer um novo tipo de dispensação, onde até mesmo a cabeça dos indivíduos, a mentalidade dos indivíduos vai ser profundamente alterada para se adaptarem ao novo estado de coisas. Essa foi então a Revolução Temporal Fascista, que faz parte, é uma parte integral da própria ideia do fascismo como movimento revolucionário de massas. Então espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.